eu apresento a nossa coluna de esportes aqui do Bom Dia Minas, sabe? E o que eu trouxe ali naquele momento foi que não foi só uma derrota do Atlético no campo, foi uma derrota também nas arquibancadas, mas não só do Atlético, né? Foi como o futebol mineiro, como instituição ali, né? Foi uma derrota que deu tudo errado ontem, assim. Os problemas não foram só durante a partida, não foram. Os problemas começaram antes da bola rolar. Torcedores do Flamengo tentaram invadir, torcedores do Atlético tentaram invadir, tentaram não, conseguiram invadir as arquibancadas. Aí depois, com a bola rolando, teve bomba que estourou do lado do Gabigol, né, com a bola rolando, no primeiro tempo ainda, início de jogo ali. Na hora que o Flamengo faz o gol, a quantidade de copos arremessados. E olha que os torcedores do Flamengo foram ali comemorar com a torcida deles. Não foi aquela coisa que foram provocar um setor do estádio do Atlético. Não teve nada disso. A torcida do Flamengo, os torcedores do Flamengo foram comemorar com a própria torcida. E aí a quantidade de bombas que foram arremessadas, copos, cadeiras que foram retiradas, que foram arrancadas e também arremessadas contra os profissionais também da imprensa ali, principalmente logo depois do gol do Flamengo. A invasão de campo acontece por um torcedor que estava nesse setor mais caro que você comentou, Barreto, mas o ataque aos jornalistas ali que aconteceu logo depois do gol do Flamengo partiu daquele setor que seria esse que é chamado de um setor popular, porque é um setor de arquibancada, onde estão as torcidas organizadas. Ali foram bombas arremessadas, copos, garrafas, resto de comida arremessados nos profissionais da imprensa, né, que estão ali apenas trabalhando, não tem nada a ver com a bola que está rolando, inclusive, sabe, não tem nada a ver com a rivalidade ali que está sendo feita dentro do campo, né, entre as torcidas. Os profissionais da imprensa estão ali trabalhando e sofreram com essa violência também. E depois, durante a comemoração do título, um outro setor que fica ali, um setor oposto àquela cadeira cativa, que é o setor mais caro, ali também teve uma tentativa de invasão que os seguranças tiveram que trabalhar, e aí grade de proteção voando para tudo quanto é lado, objetos como parecia ali um pedaço de madeira, é difícil a gente identificar todos esses objetos que eles usam como armas, né? Então foi um cenário assim de derrota, de extrema violência que a gente acompanhou antes, durante e depois da partida. Você falou sobre o fotojornalista que acabou sofrendo lesão. Estava conversando aqui com o pessoal na redação também, que fica normalmente na beirada do campo. É um profissional que está em vários jogos aqui e acaba sofrendo isso. Sofreu fratura em 3 dedos do pé, teve um corte no pé, lesão também em tendões, teve que ser retirado de ambulância do estádio, foi encaminhado para o João 23, que é um hospital referência aqui em emergências em Belo Horizonte, teve que passar por cirurgia. A gente está tentando contato para entender tudo o que aconteceu com ele, como ele está nesse momento principalmente, né? Ainda não conseguimos esse contato, mas infelizmente foram várias bombas que foram jogadas também contra a imprensa. Aí, Barreto, os números começam a aparecer, e foi muito importante o que você falou, porque muitas vezes tem um caso de violência, apenas uma invasão, que é um caso isolado, que a gente consegue identificar os torcedores, aqueles vândalos, que são casos isolados. Mas não foi isso que aconteceu. A gente está falando de dezenas, talvez centenas de pessoas que estavam ali na torcida e tiveram esse comportamento durante todo o momento do jogo, não foi apenas após o fim do apito ali do Rafael Claus, né? Começam a aparecer várias notas. A Polícia Militar informou que ali depois da invasão foram 6 invasores conduzidos para a delegacia do estádio. Eles acabam sendo liberados, né? A Polícia Civil de Minas Gerais, durante esses atos de violência que a gente registrou ali, foram 10 conduzidos por motivos de vias de fato e agressão, desacato, ameaça e provocação de tumulto, 2 ocorrências de injúria racial, e aí esses suspeitos foram ouvidos, liberados, e aí teve instauração de inquérito para investigação desses casos, e ainda ocorrências de furto. Então, assim, Barreto, o pacote completo do que não deve acontecer no futebol. A
gente está falando de violência, a gente está falando de racismo, a gente está falando de roubo, a gente está falando de invasão. Assim, foi surreal, assim. Eu queria falar, não é papelão, porque papelão parece que é uma coisa até um pouco mais infantil, né? Um papelão. Não, é um vexame, é uma coisa... Essas palavras que a gente economiza, Xará, para falar, a gente questiona, né? Tem gente que usa livremente, mas o Mansur, por exemplo, o Carlos Eduardo Mansur, nosso colega, é o defensor dessa bandeira. Gente, o que acontece dentro de campo não é vergonha, não é vexame. São jogadores que jogaram a partida e perderam, às vezes de forma, né, estrepitosa, às vezes por muitos gols, às vezes por 7-1, enfim. E no 7-1 o Globo usou as palavras vergonha, vexame e humilhação. Então, só que o que esses torcedores fizeram ontem, isso é vergonha. Isso é vexame, crime, né, Barreto? É crime. No caso do nosso colega fotógrafo, é crime. Enfim, ele... Agora, entramos também naquela parte de saber assim, quem vai ser punido, né? Vão ser identificados os torcedores que promoveram a agressão, que levaram o nosso... E que taparam o rosto, né? Pois é. Esses caras vão ser identificados, eles vão ser punidos no CPF, como se costuma dizer. Vai se punir a Arena? A Arena, vamos pensar na Arena não como um ser inanimado, mas como assim, uma casa de espetáculos, como né? Falha na segurança, porque deixa aquelas bombas que entraram ser, né? Aquelas bombas que atingiram o nosso companheiro, que quase atingiram os jogadores do Flamengo. O Rossi. Essas bombas, perto ali, essas bombas entraram de alguma maneira, né? Então tem ali uma falha de segurança. Na contenção de invasão, aí a Arena já foi bem, né? Porque a ação foi rápida, o primeiro que pulou dentro já foi interceptado, houve uma reação, porque teve um movimento para impedir a premiação, né? E eu quero voltar a bater nessa tecla. O que aconteceu ontem, aconteceu por pura falta de espírito esportivo. Aconteceu só por não saber perder. Eu me lembro de um jogo, eu cito muito esse jogo aqui, Palmeiras e Peñarol pela Libertadores. Palmeiras foi ao Uruguai e ganhou do Peñarol. Normal dentro do campo, Palmeiras é melhor que o Peñarol, foi lá, ganhou. Acabou o jogo, os jogadores do Peñarol falaram, não gostamos disso, vamos bater em vocês. Por nada. Não tem, só não gostamos de perder. Ontem aconteceu algo de maior alcance, algo mais grave, mas pelo mesmo motivo. Não gostamos de perder essa partida, então vamos bater, vamos invadir, vamos jogar rojão. Esse time não pode ser premiado aqui na minha arena. Aí, né, a gente está cruzando uma fronteira muito perigosa no futebol. E aí entramos na linha das punições exemplares e vamos ter que entender quanto tempo elas vão realmente durar, né? Até chegar ao efeito suspensivo, que é essa figura muito comum do nosso universo jurídico esportivo. Paixão é uma força muito perigosa. Você sabe que no futebol, eu acho que a gente, às vezes, abusa do uso dessa palavra. Pode ser. Porque quando acontecem episódios como o de ontem, a gente já não está falando mais de paixão, a gente está falando de fanatismo. Está falando de ódio. Pois, porque a paixão migra para o ódio via fanatismo. É pela sua ligação visceral com alguém, com uma instituição, com uma ideia, né? Que na sua cabeça justifica atitudes como a de ontem. Eu me lembro, vendo aqueles episódios de ontem, eu me lembro muito de quando a Copa do Mundo de 2014 ela estava sendo preparada, né, e as arenas ficaram prontas. Eu me lembro que havia uma discussão de que aquele formato de arena ali, de arquibancada, era algo onde os envolvidos ficavam muito expostos. Então, aquilo era um modelo de visão ali, de proximidade com o campo, perdão, que remetia ao futebol europeu, né? Onde há uma tradição de respeito, as pessoas ficam muito próximas ao campo e, salvo ali um ou outro evento, as coisas acontecem. Então, esses episódios, o modelo de arena do Atlético segue, né, o modelo das arenas modernas. Esses torcedores estão muito próximos, muito próximos. É muito fácil entrar, é muito fácil arremessar alguma coisa e atingir algum jogador, né? Inclusive, se discute quando o jogador faz um gol e sobe ali, vai ali atrás do gol, sobe aquela escadinha e fica sendo abraçado pelos torcedores. Aquilo ali, se tiver alguém
com uma arma, pode acontecer uma tragédia. Então, o que é preciso se discutir no futebol brasileiro é se nós realmente temos preparo para organizar eventos com esse modelo de jogo. Não é a primeira vez que acontece isso na Arena MRV. Esse ano, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, foi jogar lá, ganhou de 4-0 e os jogadores foram hostilizados à beira do campo. O Palmeiras foi ao Mineirão, à Arena MRV, aplicou uma goleada também ao Atlético Mineiro e os jogadores tiveram que sair dali do banco, entrar no campo até os ânimos se acalmarem. Então, quer dizer, cada vez que o Atlético perder o jogo para o adversário, a gente vai ter isso. Óbvio que o staff ali de segurança agiu com firmeza no sentido de conter a invasão. Mas então a gente vai ter todo jogo que o Atlético perder, o staff vai ter que agir com violência, o jogo vai ter que parar, a gente vai ter o risco de um dia a segurança não funcionar tão bem e alguém invadir o campo e matar um profissional que está ali trabalhando, ou um jogador, um atleta. Então, assim, é preciso que a gente, primeiro, vá ali no imediato. É inadmissível que seja lá pelo tempo que foi, aí os juízes do tribunal têm capacidade para avaliar isso, mas é inadmissível que continuem sendo realizados jogos na Arena MRV de agora para frente sem que nada aconteça. Não haver, se estabelecer que é possível ter jogo lá. E segundo, acho que tem uma discussão mais ampla, que é com relação a esse modelo de arenas onde o público está próximo, onde se imagina que o público terá civilidade para acompanhar um jogo, o seu time ganhando ou perdendo. E quem constrói uma arena tem que estar preparado para a possibilidade de outros times comemorarem título lá. Sim, então, é do futebol. É o que acontece. Não dá para você construir uma arena e dizer, não, mas aqui é só para eu levantar troféu. Senão, é mais caro. Tem uma frase de um acadêmico inglês que eu gosto muito, que é futebol é que nem cerveja forte. Nem todo mundo tem condições de aguentar. Então, o que você tem que fazer para proteger o espetáculo contra aqueles que não têm condições de aguentar, né? O modelo tradicional de futebol sul-americano é com o Fosse, né? Aquele Fosse lá, que o cachorro sempre foi capaz o cachorro sul-americano tem uma capacidade de... Você tem um know-how já, né? Extraordinário. Mas era lá... então, a gente tem que voltar para isso seria muito triste, né? Mas tem que ter consequências. Se não tiver consequências, nada muda. Parecia aquelas coisas da Idade Média, né? Tinha uma fossa com água, talvez com jacarés. Impedir a invasão. Eu tenho aqui a nota da ARFOC. Vem a público expressar seu veemente repúdio aos acontecimentos na Arena MRV durante a partida entre Atlético Mineiro e Flamengo. Mais uma vez, os fotógrafos e todos os demais profissionais de imprensa, repórteres e cinegrafistas que estavam trabalhando neste jogo se viram vítimas de atos violentos e covardes de torcedores do Atlético Mineiro. O que me chama a atenção, Xará, é o mais uma vez. Ou seja, a ARFOC não está reclamando de algo isolado. Parece ser complicado trabalhar nesse estádio. E vamos lembrar que já teve, né? A gente fala aqui da rivalidade interestadual entre Atlético e Flamengo, que é a maior do Brasil, às vezes retroalimentada de forma irresponsável, né? Gerando enfim, não sei se gera o ódio, mas enfim, aplacar também não aplaca. Mas a gente já teve um Atlético Cruzeiro, destino do Campeonato Mineiro. Provavelmente vamos ter outros, né? E os relatos daquela partida, não teve premiação do Cruzeiro, mas os relatos são de banheiros sem condições, de um maltratamento aos visitantes, né? Sabe que eu converso muito aqui com os nossos repórteres, né, que trabalham nesse dia a dia na beirada do campo, né, e eles falam dos absurdos que eles precisam escutar diariamente. Todos os jogos, quando acontecem na arena, tem copo sendo arremessado, como se eles fossem o culpado pelos maus resultados, né? Então, é uma situação que realmente não é de hoje. São relatos que os nossos repórteres vivem também, que quando vão trabalhar na arena tem que pensar onde que eu posso ficar, onde que eu não posso ficar. Então,
é realmente lamentável, Barreto. Bom, e tem relatos também na súmula do Rafael Claus, né, do uso do laser, que foi mais um dos supostos incentivos que a torcedora do Atlético tentou dar ao time, que atrapalharam o time, né? Parou o jogo várias Contra o Rossi, que já é um especialista em parar o jogo, né? O laser acabou virando ali um recurso que ele teve, né? Acho que pelo menos 3 vezes durante a partida ele chamou o Claus e disse, não dá para continuar e tal. Enfim, agora é acompanhar como é que isso aí se desenrola na justiça. Eu vou agradecer a participação do Marcelo Lages no Redação de hoje. A gente já tem um tema para tratar que envolve Flamengo e Atlético, na verdade envolve o Flamengo, que foi a entrevista do Bruno Henrique, né? Falando com a nossa